Você já teve a sensação de que algo dentro de você está prestes a explodir, como se houvesse uma corda invisível sendo esticada há anos e a qualquer segundo ela vai arrebentar? Não é o barulho de fora, é o silêncio de dentro. Um incômodo surdo que se acumula dia após dia, até que em um momento qualquer, que ninguém previu, tudo muda. De fora, parece que foi de repente, mas por dentro, você sabe, já estava acontecendo há muito tempo. Agora imagine o seguinte: é noite. Você está sozinho. Nada de extraordinário acontece. A cidade continua roncando lá fora. As redes sociais seguem girando no piloto automático e as mesmas mensagens repetidas seguem pulando na sua tela. Mas dentro de você, algo começa a mudar. É como se houvesse um clique, um momento de nitidez assustadora, um portal se abrindo entre o viver como sempre viveu e o nunca mais voltar a ser o mesmo. Não é mágica, não é milagre, é decisão. E isso, você vai entender agora, pode acontecer em apenas uma noite. Se você estiver disposto a atravessar o limiar que separa os espectadores dos protagonistas. Muita gente acredita que a vida muda aos poucos, em pequenas doses diárias, com hábitos e rotinas bem estruturadas. E embora isso tenha seu valor, existe um outro lado da transformação que raramente é dito. Às vezes, tudo o que sua vida precisa é de um corte seco, uma virada sem volta, um momento sem ensaio. Uma cena digna de Tarantino. Um ato de coragem onde você, cansado de assistir à própria vida como um filme arrastado e previsível, decide tomar o roteiro nas próprias mãos, nem que seja pela última vez. Essa noite a que estamos falando aqui não é marcada no calendário. Ela não chega com convite formal. Ela não aparece com boas condições. Essa noite é um terremoto interior que só você ouve. E ela começa quando você se olha no espelho e pela primeira vez diz para si mesmo: chega. Chega de adiar. Chega de tentar agradar todo mundo. Chega de carregar sonhos vencidos. Chega de se arrastar por uma vida que não representa mais quem você é, ou quem você poderia ser. Porque o que está em jogo aqui não é motivação, é ruptura. Talvez você esteja esperando sinais do universo, mas deixa eu te contar uma coisa incômoda. O universo não está nem aí para os seus planos. Ele responde a uma única linguagem, a da ação. E é por isso que esse vídeo existe. Para te lembrar de algo que ninguém teve coragem de dizer. Você já tem tudo o que precisa para começar. Só falta decidir. Decidir que o gradualismo acabou. Que essa noite, não amanhã, não segunda-feira, essa noite você vai mudar o seu estado interno. E não estou falando de promessas vazias ou planos elaborados. Estou falando de postura, de um tipo de decisão que muda a energia com que você levanta da cadeira, a forma como você entra em um ambiente, o tom da sua voz quando se posiciona, a maneira como responde à vida a partir de agora. Porque a verdade é que você pode passar anos se preparando e ainda assim estar adiando. Mas há um tipo de coragem que dispensa preparo. Uma coragem que brota no desespero calmo, na fadiga de continuar sendo quem você já cansou de ser. E quando essa coragem emerge, meu amigo, ela não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente invade. Talvez seja por isso que os momentos de virada da vida não vêm com trilha sonora inspiradora. Eles vêm com cansaço, vêm com lágrimas, vêm com aquela sensação amarga de não dá mais para continuar assim. Porque é exatamente aí que algo dentro de você começa a gritar. E quando esse grito é ouvido, não importa mais se as circunstâncias estão ideais. Não importa se alguém vai te apoiar. Não importa se você tem garantias. Você age, você muda, você rompe. E se você já chegou até aqui, ouvindo cada palavra desse vídeo, é porque essa noite pode estar batendo na sua porta agora.
Talvez você não tenha percebido, talvez ainda esteja resistindo, mas dentro de você, lá no fundo, algo já mudou. E se esse conteúdo está fazendo sentido, eu te peço uma coisa: curta esse vídeo e se inscreva no canal. Não apenas porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas, mas porque esse simples gesto pode ser seu primeiro ato simbólico. Um sim silencioso ao chamado da mudança. Um compromisso pequeno, mas que marca o início de uma nova fase. A fase em que você para de assistir e começa a escrever. Agora, se você está esperando que alguém te dê permissão para isso, esqueça. Ninguém vai vir. Ninguém vai te entregar um certificado de pronto. Ninguém vai tocar uma sirene anunciando: agora você pode mudar. Porque a vida real não tem diretor, não tem ensaio, só tem o agora. E o agora, se você deixar, pode virar sua cena mais poderosa. Lembre-se, os maiores recomeços da história não aconteceram sob luzes perfeitas. Eles surgiram no escuro, em noites silenciosas, em quartos pequenos, em crises profundas, quando ninguém estava olhando. É por isso que você não precisa de um palco, precisa de decisão, precisa de clareza, precisa, acima de tudo, de brutal honestidade consigo mesmo. E essa honestidade dói, ela arranca as máscaras, ela mostra quem você se tornou por medo, por cansaço, por conveniência. E te confronta com a pergunta que ninguém gosta de ouvir: você ainda se reconhece? Se a resposta for não, parabéns. Esse é o primeiro passo. Porque só muda de verdade quem reconhece que se perdeu. E nesse exato momento, se você estiver encarando a si mesmo com verdade, essa noite já começou a cumprir seu propósito. Não precisa de fogos, precisa de sinceridade. Porque é a partir dela que vamos entrar na próxima parte dessa jornada. Como aplicar o método Tarantino, agindo com brutalidade simbólica e propósito maquiavélico. Prepare-se. Agora vamos entrar no coração da virada. Onde as máscaras caem, onde os cortes são secos e onde o protagonista, você, começa a escrever o roteiro da vida que estava adiando. Imagine a cena. Um personagem entra em um quarto. Há silêncio. A tensão é quase insuportável. Você sente que algo está prestes a acontecer, não porque há uma música de suspense, mas porque tudo no olhar dele grita que chegou a hora. Ele respira fundo e em poucos segundos a decisão é tomada. Não há hesitação, não há dúvida, não há tempo para pesar prós e contras. O ato é brutal, direto, sem anestesia. E o que impressiona não é apenas a ação em si, mas a forma como ela redefine toda a narrativa. Essa é a assinatura de Quentin Tarantino. Um diretor que entendeu uma coisa que você agora também precisa entender. Há momentos na vida em que não dá mais para seguir o roteiro. É preciso rasgá-lo e escrever algo novo, do zero, com sangue, suor e verdade. O chamado método Tarantino aqui não tem a ver com violência gratuita ou estilo cinematográfico. Tem a ver com a coragem de tomar decisões que mudam a história, mesmo que pareçam drásticas. Decisões que não esperam pela permissão de ninguém. Decisões que, como nas cenas icônicas dos filmes de Tarantino, são carregadas de propósito, mesmo quando parecem caóticas por fora. Porque é exatamente aí que reside o segredo. Não basta agir com intensidade, é preciso agir com intenção. O caos só se transforma em arte quando existe uma mente consciente por trás da ação. E é aí que Maquiavel entra na sala. Mas antes de chegarmos ao estrategista renascentista, precisamos entender o que realmente torna o estilo Tarantino tão hipnotizante. Seus personagens não são bonzinhos. Eles não seguem padrões morais convencionais. Mas eles têm algo raro, coerência interna. Eles sabem o que querem, sabem o que precisam fazer para chegar lá. E, acima de tudo, eles não se traem. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra eles, mesmo que tenham que romper com tudo.
Eles continuam em sua linha reta interna, como se cada passo fosse escrito a fogo no próprio peito. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você já se traiu para manter as aparências? Quantas decisões você já adiou para evitar desconfortos? Quantas conversas engolidas? Quantos relacionamentos mantidos por medo de ruptura? Quantos caminhos medíocres escolhidos porque era mais seguro? Pois é exatamente contra isso que o método Tarantino se ergue. Ele não é um convite à impulsividade. É um chamado à ação consciente, radical e irrevogável. É aquele tipo de escolha que, uma vez feita, não permite retorno, que te obriga a crescer, que coloca fogo na ponte para que você não tenha outra opção senão seguir em frente. E é nesse ponto de ruptura que Maquiavel se torna essencial. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o pensamento de Maquiavel não é sobre maldade, manipulação ou frieza emocional. É sobre clareza. Clareza brutal sobre a natureza humana, sobre o poder, sobre o tempo certo de agir. Em O Príncipe, ele escreve que os homens devem ser acariciados ou aniquilados. E o que ele está dizendo por trás dessa frase é o seguinte: em certos momentos da vida não existe meio termo. Ou você se posiciona com força, ou será engolido pelas circunstâncias. É isso que o método Tarantino traduz tão bem para o plano simbólico. A vida, em certos momentos, exige de nós uma estética de corte, um gesto definitivo, um basta, uma ação que não deixa margens para interpretação. E quando essa ação é movida por um propósito maior, ela não apenas transforma o seu mundo, ela reorganiza a percepção que os outros têm de você. A partir do momento em que você age como protagonista, o mundo começa a te tratar como tal. Mas atenção, protagonismo não é sobre arrogância, é sobre presença, é sobre estar inteiro nas suas escolhas, é sobre parar de negociar com o medo, porque o medo, e isso Maquiavel sabia como ninguém, é o mecanismo mais eficiente de controle. Um povo com medo não reage. Um indivíduo com medo se adapta à mediocridade. Um criador com medo vira funcionário da própria sobrevivência. E é por isso que o método Tarantino é tão desconfortável. Ele nos tira da posição de quem espera. Ele nos obriga a agir. E agir, muitas vezes, é colocar tudo o que você construiu em jogo. É sair da zona morna dos acordos silenciosos e romper com o que não serve mais, mesmo que isso cause escândalo, rejeição ou solidão temporária. Seja sincero, o que na sua vida precisa de um corte seco? Qual área você tem mantido viva artificialmente por medo do vazio que viria depois? Qual parte de você está pedindo para ser ouvida, mas você insiste em abafar? Talvez seja um emprego que já morreu, mas você insiste em segurar pelo salário. Talvez seja uma relação sem alma, mantida por hábito. Talvez seja um personagem que você criou, forte, engraçado, bem-sucedido, mas que por dentro está gritando por autenticidade. Pois essa é a noite em que você olha de frente para isso tudo e diz, chega. Como um personagem tarantinesco, você entra na cena com propósito e derruba a versão anterior de si mesmo. Não por ódio, mas por necessidade de renascimento. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te empurrar para a ação. Pelo contrário, a maioria das pessoas vai tentar te manter no mesmo lugar, porque sua mudança obriga os outros a se olharem no espelho também. Mas você não está aqui para viver uma vida cômoda. Está aqui para viver uma vida com sentido. E sentido, meu amigo, não nasce da segurança. Nasce da entrega total, da renúncia ao caminho fácil, da coragem de se tornar quem você realmente é, mesmo que isso signifique decepcionar todas as projeções que fizeram de você. É nesse ponto que Maquiavel e Tarantino se encontram. Ambos acreditam na ação como instrumento de transformação.
Ambos reconhecem que o poder não é dado, é tomado. E que tomar poder sobre a própria vida é o primeiro passo para qualquer mudança real. O que eles propõem não é uma revolução externa, mas uma reescrita radical do seu posicionamento diante do mundo. Uma mudança de postura, de olhar, de narrativa. Porque no fim, o mundo responde à história que você conta sobre si mesmo. Então, se você quer que as coisas mudem de verdade, pare de tentar convencer os outros. Mude sua presença, mude sua energia, mude sua linguagem. Seja o personagem que rasga o próprio roteiro no meio do filme e cria um novo final, mesmo que ninguém espere por isso. E quando perguntarem, mas por que você mudou assim de repente? Você poderá responder com um leve sorriso. Porque eu entendi que uma noite é o suficiente para virar tudo. E agora, com o sangue limpo da cena anterior, com os olhos ainda ardendo de clareza, seguimos para o próximo ato. Porque agir é só o começo. O verdadeiro desafio vem depois da decisão, manter-se firme quando o caos tenta te puxar de volta. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como usar os conflitos inevitáveis como trampolim para domínio pessoal, sem perder o fio narrativo da sua nova identidade. A maioria das pessoas acredita que decisões devem ser seguras, pensadas com calma, ajustadas ao momento certo. Mas há algo que elas ignoram. O tempo ideal quase nunca chega. O mundo está em constante instabilidade, e se você esperar por garantias, pela bênção social ou pelo alinhamento dos planetas, a vida vai passar diante dos seus olhos, e você terá sido apenas um espectador cauteloso, prudente e infeliz. Maquiavel não escreveu para os acomodados. Ele escreveu para os ousados. Para aqueles que entendem que o mundo é um tabuleiro em movimento, onde os que esperam demais são eliminados antes mesmo da primeira jogada. No fundo, toda decisão que muda de fato a vida carrega consigo um traço de irreversibilidade. Porque se você pode desfazer facilmente uma escolha, ela nunca foi real. Foi apenas ensaio. O que muda o jogo é aquilo que, uma vez feito, não permite volta, que exige uma nova identidade, que te força a deixar para trás a pele antiga, os acordos velhos, os medos herdados. É aqui que o pensamento de Maquiavel se torna visceralmente útil. Ele entendeu que o poder não nasce da moral, mas da percepção. E percepção nasce da postura com que você age diante dos momentos cruciais. Maquiavel dizia que, se um príncipe precisa conquistar e manter o poder, ele deve aprender a não apenas aceitar, mas dominar a arte da ação necessária. A ação necessária não é a ação ideal, nem a mais justa aos olhos da sociedade. É a ação que, no contexto certo, produz resultado. É o corte estratégico, o afastamento brusco, a tomada de território que evita um colapso maior. E aqui, precisamos adaptar essa lógica para o campo individual. Quando você decide mudar sua vida, não em teoria, mas de verdade, você vai precisar romper com zonas de conforto que sustentaram a sua versão anterior. E vai fazer isso sem pedir desculpas. Porque o mais perigoso não é errar. É permanecer no erro por medo de decepcionar quem te viu entrar nele. É continuar numa faculdade que você odeia porque seus pais já pagaram metade. É manter um relacionamento falido porque o Instagram ainda mostra fotos felizes. É seguir num emprego que te sufoca porque, pelo menos, paga as contas. Tudo isso é manutenção da aparência em detrimento da alma. E Maquiavel deixaria claro: manter uma ilusão custa mais caro do que enfrentar a verdade. A verdade é dolorosa, mas ela liberta. E só na liberdade se pode construir algo novo. Você sente quando chegou a hora da ruptura. Há uma espécie de aceleração interna, um desconforto crescente, uma irritação com o velho, um desejo quase físico de respirar algo novo. E quando isso aparece, você tem dois caminhos:
ignorar e se acomodar de novo. Ou usar esse impulso como combustível para uma ação irreversível. Uma conversa definitiva. Uma decisão de saída. Um passo corajoso na direção do desconhecido, e quanto mais difícil essa decisão, maior é o espaço que ela abre dentro de você. Maquiavel escreveu que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda de um patrimônio. Uma frase dura, mas o que ele queria mostrar é que, por trás de todo ser humano, existe um cálculo. Não vivemos apenas por valores, vivemos por percepções de ganho, de controle, de estabilidade. E é por isso que, ao tentar mudar, você vai enfrentar resistência. De fora e de dentro, porque mudar significa colocar em risco esse patrimônio interno, as certezas, as crenças, os papéis sociais. Mas só há uma forma de escapar disso: assumir que a perda faz parte da escolha. Você vai perder algo, sempre. A questão é, está disposto a perder o que não serve mais para ganhar o que te representa de verdade? Pense em uma ponte. Quando ela está inteira, você sempre tem a opção de voltar. Isso parece bom, mas também é perigoso. Porque o cérebro humano ama voltar ao conhecido. Mesmo quando o conhecido é tóxico, mesmo quando fere, mesmo quando te aprisiona. Agora imagine que, ao tomar uma decisão, você coloca fogo nessa ponte. Não por impulso, mas por estratégia. Porque sabe que, se a ponte estiver ali, você vai ceder ao velho. O fogo é simbólico, é a confirmação de que você não é mais a mesma pessoa. Você não precisa voltar. E mais, você não quer. Essas decisões marcam uma linha invisível no tempo. Há um antes e um depois. E quanto mais clara essa linha, mais poderosa sua nova identidade. Por isso não tenha medo de parecer radical. A vida às vezes exige radicalidade, não por vaidade, mas por necessidade de sanidade. Há quem chame de loucura, mas os que permanecem sabem, foi coragem. E coragem, ao contrário do que dizem, não é ausência de medo, é presença de propósito. É quando o medo existe, mas o desejo de ser verdadeiro é maior. Agora veja bem, isso não é sobre rebeldia vazia. Não é sobre destruir por destruir. É sobre fazer como Maquiavel ensinou. Agir com cálculo, mas sem hesitação. Não se trata de impulsividade emocional, mas de estratégia emocional. É usar a emoção como sinal de urgência, mas deixar a razão guiar o corte. Quando você junta isso, nasce uma força que poucos conhecem, a da decisão irreversível com consciência. E quem conhece essa força, nunca mais vive no modo rascunho. Há uma diferença brutal entre quem decide e quem pensa em decidir. Entre quem age e quem planeja eternamente. Os primeiros constroem. Os segundos consomem livros, cursos, vídeos e continuam iguais. Não por falta de conteúdo, mas por falta de decisão. O conteúdo alimenta a mente, mas só a decisão alimenta a mudança. E Maquiavel sabia disso. Por isso escrevia para quem queria governar, não para quem queria agradar. Agradar a todos é caminho certo para perder a si mesmo. E nesse jogo, quem perde a si mesmo, perde tudo. E talvez essa seja a pergunta mais honesta que você pode se fazer essa noite. Quais pontes ainda estão me mantendo preso ao que eu já deveria ter deixado? Que partes da minha história estão ocupando espaço demais, impedindo que eu renasça? A resposta virá. E quando vier, não ignore. Escute com respeito, com firmeza, com autoridade sobre si, porque essa escuta marca o início de um novo ciclo. E se você ouvir de verdade, a ação virá. Não mais tímida, nem adiada, mas definitiva. E essa ação, por mais simples que pareça, será o ponto sem retorno da sua virada. E quando a decisão for tomada, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça loucura, mesmo que o medo bata, você vai saber, algo dentro de você foi selado. E a partir daí, tudo o que vier será consequência, não mais dúvida.
porque você escolheu sair do piloto automático e entrar finalmente no modo protagonista. Agora, com essa nova postura, com o velho queimado e a identidade reconfigurada, seguimos para o próximo movimento natural dessa jornada: cortar como um diretor, decidir como um príncipe. E aí sim, você verá como fazer da sua própria história uma obra de arte construída com cortes precisos, falas autênticas e uma nova presença que não pede mais licença para existir. Você já percebeu como algumas decisões na vida não se anunciam com placas, mas sim com silêncios? Não são gritadas, nem explicadas, elas apenas acontecem, sem desculpas, sem justificativas, sem necessidade de ser compreendido. Essa é a estética da decisão madura, e ela tem muito a nos ensinar. Em uma sala de edição, um diretor sabe exatamente o que manter e o que cortar. Ele não chora por cenas bonitas que não servem mais à história. Ele não se apega a falas que soam bem, mas atrasam o ritmo. Ele corta. Porque sabe, não há como contar uma grande história se você tiver medo de desapegar de partes medianas. É assim também com a vida. Você pode até gostar de algumas partes do seu roteiro atual. Há hábitos que dão conforto, relações que oferecem segurança emocional, ideias sobre si mesmo que parecem inofensivas. Mas chega um momento em que, se você quiser avançar, vai precisar editar com frieza. Vai precisar cortar com decisão. E esse corte, se for bem feito, não é crueldade, é respeito pela nova versão que está emergindo dentro de você. Uma versão que não cabe mais no espaço antigo. Nos filmes de Tarantino, as transições são abruptas. De repente, um personagem morre, uma história paralela surge. Uma cena violenta interrompe um diálogo leve. É um mundo que não respeita convenções, mas existe um fio. Nada acontece sem motivo. Por trás do aparente caos, há uma mão firme conduzindo cada virada. O mesmo vale para quem decide assumir o próprio destino. É possível romper com o antigo sem virar refém da impulsividade. É possível dizer basta com calma. É possível cortar com elegância. Desde que você entenda que cortar, às vezes, é mais nobre do que continuar. E é exatamente aí que Maquiavel brilha como um espelho frio da realidade. Ele compreendia que a grandeza está em saber quando o momento exige delicadeza e quando exige firmeza absoluta. Ele escreveu que não é necessário que um príncipe tenha todas as virtudes, mas é indispensável que pareça tê-las. À primeira vista, isso pode parecer hipócrita. Mas olhe mais de perto, ele está falando de lucidez. Em certos contextos, o que importa não é o que você sente, é o que você demonstra. E se você está construindo uma nova identidade, precisa entender que suas ações agora estão moldando a forma como o mundo vai te ler. É por isso que o corte precisa ser claro. Ambíguo demais, ele convida o velho a voltar. Cheio de explicações, ele te coloca na defensiva. Inseguro, ele perde força. Maquiavel orientaria: se for cortar, corte limpo, sem volta, sem nota de rodapé, sem tentar manter o antigo de forma disfarçada. Porque toda vez que você tenta amenizar uma ruptura, acaba mantendo viva a energia que te impedia de crescer. E a verdade é que o mundo não muda porque você desejou. Ele muda quando você impõe um novo ritmo, uma nova linguagem, uma nova presença. Decidir como um príncipe, então, é assumir a posição de quem governa. E governar não é agradar a todos, é manter a integridade do reino. Seu reino aqui é sua vida interior, sua energia, seus limites, seus projetos. E não importa quão generoso você seja, se você não proteger o que é seu, vai perder tudo tentando salvar o que já deveria ter ido. Isso vale para tudo. Amizades que drenam, trabalhos que sufocam, discursos que limitam, versões de si mesmo que já não fazem sentido. Veja, você não está sendo convidado a se tornar frio.
Está sendo convidado a se tornar consciente. A diferença é imensa. Frieza afasta por orgulho. Consciência afasta por amor, principalmente amor próprio. E uma pessoa consciente, ao cortar, não precisa se justificar, porque sua decisão não nasce da pressa, mas da clareza. E quando a clareza chega, ela muda a frequência do seu olhar. Você começa a ver tudo sob outra luz. O que antes parecia tolerável, agora se torna insuportável. O que antes te distraía, agora te irrita. E o que antes você fingia não notar, agora se torna impossível de ignorar. É exatamente nesse ponto que a metáfora do diretor se une ao ensinamento do príncipe. Você se torna responsável pela coerência da sua própria narrativa. Não dá mais para delegar isso. Não dá para viver um roteiro que não combina com seu estado interno. Não dá para continuar atuando em papéis secundários quando você sabe que nasceu para conduzir a cena. E se isso exige perder algumas cenas bonitas, que assim seja. Porque no final, o que vai importar não é o número de aplausos, é a honestidade do enredo. E atenção, há um risco aqui que poucos falam. O risco de, ao cortar o antigo, cair na tentação de preencher imediatamente com algo novo, mesmo que seja mais um disfarce. O vazio assusta, e às vezes, depois do corte, você vai olhar em volta e ver só silêncio. Nenhum novo personagem entrou em cena. Nenhuma nova certeza chegou. E isso é normal. Maquiavel diria que, após uma ação decisiva, é preciso manter a firmeza, não preencher o vazio com distrações, porque o vazio é fértil. É nele que a nova narrativa começa a se desenhar, não como improviso, mas como escolha real. Talvez seja por isso que tantos desistem no meio, porque o corte é rápido, mas o realinhamento leva tempo. A decisão é instantânea, mas o mundo demora a reconhecer sua nova identidade. E aí você precisa sustentar o silêncio, o incômodo, a dúvida dos outros. Precisa manter-se firme enquanto ainda não há frutos visíveis. Como um diretor que confia no corte que fez, mesmo que os editores questionem. Como um príncipe que sustenta a decisão que tomou, mesmo diante da reação do povo. Você não se curva, porque sabe que esse momento de vazio aparente é, na verdade, o útero da transformação. E quando esse novo estado começa a se consolidar, você sente. Sua voz muda, seu olhar muda. Suas palavras ganham peso, e as pessoas, mesmo sem entender, reagem diferente. Percebem que você não está mais pedindo aprovação, está anunciando presença. Que não está mais negociando valor, está ocupando espaço. Que não está mais tentando ser aceito, está sendo. Simplesmente sendo. E ser nesse nível é o ato mais revolucionário que existe. A vida, afinal, não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente, com seu tempo, com sua essência, com sua potência. E essa coerência exige cortes, exige decisões, exige postura. É um caminho de coragem silenciosa, de rupturas estratégicas, de reconstruções conscientes. E se você chegou até aqui, se está caminhando por essa estrada com atenção e entrega, saiba, você já está se tornando o tipo de pessoa que não espera mais permissão para viver. E esse tipo de pessoa é raro, porque quando encontra sua verdade, não volta atrás. Apenas segue, cortando, decidindo, construindo, como um diretor, como um príncipe, como alguém que finalmente entendeu que só vive plenamente quem edita com coragem e governa com presença. Agora, com as arestas cortadas, com o velho encerrado e a presença assumida, seguimos para o próximo ponto da jornada. O roteiro da sua vida está em branco. Você vai escrever ou continuar lendo. E aí, sim, a caneta muda de mãos. E o enredo deixa de ser escrito pelos outros. Chega um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que está vivendo o roteiro de outra pessoa.
E o mais assustador não é ter seguido o caminho dos outros. O mais assustador é ter feito isso achando que estava no controle. O script estava ali desde o começo. Estude isso, pense aquilo, se comporte assim, siga esse caminho, aceite esse teto. E você, como tantos outros, acreditou que estava escolhendo, quando na verdade estava apenas decorando falas. Falas que não eram suas. E mais, emoções que não eram suas. Sonhos herdados, metas emprestadas, valores copiados. Acordos silenciosos com um mundo que te quer funcional, mas não desperto. Acordar para isso não é fácil. É como descobrir que viveu anos em um cenário montado, com figurino, iluminação e plateia. E de repente, as luzes se apagam, a cortina cai, e você se vê sozinho, com um papel em branco nas mãos. Pela primeira vez, sem direção, sem aplausos, sem um script a seguir. É assustador, mas também é libertador. Porque é nesse momento que a pergunta mais importante da sua vida surge. Não como provocação, mas como desafio existencial. Você vai continuar lendo o roteiro dos outros ou finalmente vai começar a escrever o seu? Escrever é muito mais difícil do que seguir. Exige presença, exige imaginação, exige responsabilidade, porque agora não há mais alguém para culpar se a história não sair como esperado. A caneta está na sua mão. E o papel, ainda limpo, parece te encarar com um certo deboche, como se perguntasse: vamos ver do que você é feito. É aqui que a maioria trava, porque liberdade assusta. Liberdade exige maturidade emocional. É fácil reclamar das limitações externas. Difícil é reconhecer que a maior prisão estava nas suas escolhas inconscientes. E é por isso que esse ponto da jornada não pode ser superficial. Ele precisa ser visceral. Porque você só vai escrever algo autêntico se estiver disposto a abandonar os capítulos que escreveu para agradar. Os capítulos onde você se diminuiu para caber. Os diálogos ensaiados para manter a paz. Os episódios que mantinham a audiência, mas destruíam a sua alma. Tudo isso precisa ir. E precisa ir com coragem. Porque a nova história, a história real, não começa no aplauso. Ela começa no silêncio. Maquiavel, se estivesse aqui, diria: o poder de um líder começa quando ele assume sua narrativa. Porque quem não assume sua história vira personagem da história de alguém. E ser personagem pode parecer confortável, mas é sempre limitador. Você nunca pode sair do papel. Nunca pode improvisar. Nunca pode desobedecer à lógica que foi escrita por mãos alheias. E é por isso que o mundo está cheio de pessoas cansadas, porque estão há anos interpretando uma versão que não representa mais quem elas são. Escrever seu roteiro é, antes de tudo, um ato de desobediência. Você deixa de seguir as falas que esperam de você. Deixa de aceitar o cenário que foi montado para a sua vida. Começa a redesenhar o ambiente, a linguagem, o movimento. E isso causa estranhamento, porque os outros se acostumaram com a versão anterior. A versão que sorria sem querer, que dizia, tá tudo bem, enquanto ardia por dentro. Quando você muda o enredo, o sistema se desestabiliza. E é aí que você precisa estar inteiro. Porque, se não estiver, volta atrás. Rasga a página nova. E volta a atuar. Mas se estiver inteiro, algo mágico acontece. Cada linha escrita no novo roteiro carrega sua alma. Cada cena é mais real. Cada fala é sua. E mesmo que não seja perfeito, é verdadeiro. E o verdadeiro tem uma força que nenhuma ficção imita. O verdadeiro atrai o que é compatível. O verdadeiro corta laços frágeis. O verdadeiro fortalece a espinha. Porque a vida, mesmo que tente nos convencer do contrário, responde com exatidão ao nível de verdade com que nos colocamos nela. E talvez você esteja se perguntando: mas por onde eu começo a escrever?
E a resposta é simples. Não fácil, mas simples. Comece pelo não. Pelo que você não aceita mais. Pelo que você não vai mais tolerar. Pelo que não te representa. Pelo que te diminui. O não é a tesoura do roteirista da alma. Com ele, você elimina o que atrasa. Abre espaço. Cria margem. E aí, com a tela limpa, você começa a desenhar. Não um plano de 5 anos, mas o próximo parágrafo. O próximo passo. A próxima fala que vai dizer com mais autenticidade. O erro de muitos é tentar escrever a vida como um livro fechado, com todos os capítulos prontos. Mas a verdade é que sua história se constrói um ato por vez. Uma escolha por dia, uma ruptura honesta, uma conexão real, um movimento que, por menor que pareça, carrega a semente da sua nova identidade. E se você respeitar isso, vai perceber que o roteiro se escreve sozinho, desde que você esteja presente, desde que você pare de buscar o personagem ideal e comece a aparecer como você é. E atenção, o mundo vai te testar, vai tentar te empurrar de volta para o script antigo, vai te oferecer papéis mais fáceis, vai te seduzir com atalhos. Mas se você já sentiu o gosto da autoria, nunca mais vai conseguir atuar como antes. Vai se entediar rápido, vai perceber quando está fingindo, vai sentir com nitidez que está perdendo tempo. E esse desconforto é sinal de que você acordou. É sinal de que você saiu do figurino. E agora, mesmo sem saber exatamente para onde ir, você sabe o que não quer mais viver. E isso já basta para continuar. Maquiavel dizia que os príncipes inteligentes preferem criar oportunidades a esperar por elas. E o que ele quis dizer é que, em vez de esperar que o mundo traga um roteiro novo, você levanta e escreve um. E mais, vive o que escreve. Não como um ator, mas como um autor. Um autor que sangra na página, que transforma dor em direção, que transforma fracasso em virada de cena, que transforma silêncio em ponto de virada. Porque escrever sua história é isso. Pegar tudo o que te disseram que era fraqueza e usar como matéria-prima para a sua força. E se você chegou até aqui, se sentiu esse chamado, se algo dentro de você grita que é hora de pegar essa caneta e recomeçar, então não adie. Não peça mais conselhos. Não espere uma confirmação divina. Apenas comece. Escreva. Corte. Reescreva. Mas por tudo que há de mais real, não volte a ler o roteiro que te adormecia, porque agora você sabe. Sabe que tem uma história para contar. Sabe que pode ser mais do que esperavam. Sabe que a sua verdade é a única coisa que pode libertar quem ainda te assiste de longe, esperando que você seja o primeiro a se levantar. E quando você se levanta, quando pega essa caneta e escreve a primeira linha da sua nova história, tudo muda. As cenas ganham outra cor. Os diálogos mudam de tom. Os encontros se alinham. E mesmo quando der errado, porque vai dar errado às vezes, você continuará. Porque agora, errar faz parte do roteiro, não mais da negação de quem você é. E com esse novo roteiro em mãos, com a autoria assumida e a alma presente, seguimos para o próximo ponto inevitável da jornada. Do caos ao domínio, usar o conflito como trampolim. Porque agora que você é o autor, vai precisar aprender a dominar os altos e baixos como parte do enredo, não como motivo para desistir. Se você já decidiu reescrever sua história, precisa saber disso. O caos virá. Não como punição, mas como confirmação de que a mudança é real. O caos não é sinal de que você errou. É sinal de que você se mexeu. Porque toda vez que algo novo nasce dentro de nós, o antigo reage. O velho sistema tenta se proteger. As partes de você que foram treinadas para sobreviver no modo automático começam a gritar. E quanto mais verdadeira for sua decisão, mais intenso será o ruído da desconstrução. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Acham que o conflito significa que não era para ser. Mas aqui está o erro fatal.
Não existe renascimento sem crise. Nenhuma transição verdadeira acontece em silêncio. O caos é parte do rito. É ele que limpa, reorganiza, estilhaça, prepara. É ele que testa se sua decisão foi firme ou apenas emocional. E mais do que isso, é no caos que você descobre quem é de verdade. Porque quando o chão desaparece, não há mais performance, só sobra essência. Nos filmes de Tarantino, o caos quase sempre explode no meio da narrativa. Quando tudo parece minimamente resolvido, surge um colapso, um tiro, uma vingança, uma reviravolta inesperada. Mas o mais interessante não é o caos em si, é o que ele revela. Em meio à destruição, surgem as verdades escondidas. Os personagens se revelam. Os vilões mostram suas máscaras. Os heróis quebram. As motivações vêm à tona. A estética de Tarantino não romantiza o conflito, mas o assume como parte inevitável da trama. E é assim também com a sua história. O caos não é o fim, é a revelação. Maquiavel, por outro lado, falava do conflito como um campo de oportunidade. Ele entendia que a estabilidade absoluta é uma ilusão, que todo reinado passa por desafios, por ameaças, por momentos de crise, e que o verdadeiro poder não está em evitar o conflito, mas em usar o conflito como trampolim, como chance de reposicionar-se, de eliminar o que não serve, de consolidar uma nova ordem. E isso, traduzido para a sua vida, significa o seguinte: não fuja do caos, domine o caos. Transforme o caos em matéria-prima, porque o caos traz à tona o que estava escondido. Ele mostra onde estavam as brechas, os vínculos frágeis, os apoios falsos. Ele mostra que talvez você estava cercado de pessoas que só te amavam enquanto você se mantinha previsível. Que talvez você se manteve em lugares seguros demais, onde não era desafiado, mas também não era respeitado. O caos, com sua força devastadora, escancara isso tudo. E embora doa, essa dor é libertadora. Ela te mostra que agora é você contra você, e que se você não usar esse momento como trampolim, vai cair de novo no colo do velho. Mas como transformar o caos em domínio? Como não se perder quando tudo parece ruir? A resposta está na presença. Quando tudo desaba, a maioria tenta correr, se distrair, se entorpecer. Mas os que dominam param, respiram, observam, assumem o centro da cena mesmo quando não há roteiro. Porque o caos não exige controle, exige consciência. E consciência é o que Maquiavel considerava o maior diferencial entre os líderes de verdade e os manipuladores passageiros. Os primeiros conhecem o jogo e, conhecendo, não se apavoram. Os segundos reagem ao jogo e, vivendo na reatividade, se perdem. Ser consciente no caos é como dançar em terreno instável com os olhos bem abertos. É manter-se em movimento sem perder a lucidez. É sentir a dor sem se vitimizar. É cair, levantar, reorganizar, ajustar, mas sempre com a noção clara de que esse momento é parte do enredo, não o fim dele. É aí que nasce o domínio, porque quem atravessa o caos sem fugir se torna mais denso, mais nítido, mais difícil de manipular. Quem atravessa o caos com presença começa a incomodar, porque agora ele tem uma força que não veio da teoria, veio da sobrevivência consciente. E essa força muda tudo, muda a forma como você entra nos ambientes, como olha nos olhos, como negocia, como diz sim, e principalmente, como diz não. Porque quem dominou o caos já não precisa mais justificar seus limites. Eles não são mais defesa, são estrutura. São pilares erguidos em meio a escombros, reforçados pela dor e pela escolha de continuar. E quem constrói assim não se quebra fácil. Talvez você esteja nesse exato momento no olho do furacão, sentindo que nada faz sentido, que tudo desmoronou. E eu te digo, ótimo.
Isso significa que você está exatamente onde deveria estar. Significa que a máscara caiu, que o personagem antigo não serve mais, que o roteiro anterior foi rasgado. E agora, no silêncio entre os gritos, surge algo novo, algo seu. Algo que ninguém te ensinou, mas que você vai descobrir na marra, com coragem, com presença, com verdade. E talvez nesse processo você perca algumas pessoas. Algumas portas se fechem, alguns vínculos se rompam. Mas se eles se rompem com o seu crescimento, nunca foram de verdade. Eram contratos de conveniência. Eram laços baseados em versões antigas. E tudo bem. Porque o que vem depois, o que nasce do caos, tem outra frequência, outra consistência, outra potência. E não pense que é preciso ter tudo resolvido para avançar. Não é. É preciso apenas uma decisão. Não voltar para trás. Mesmo no caos, siga. Mesmo sem chão, siga. Mesmo sem certezas, siga. Porque quem segue no caos constrói uma musculatura emocional que não se compra em lugar nenhum. E essa musculatura é o que vai te sustentar no próximo nível da sua vida. Então aceite, abrace o conflito, faça dele seu laboratório, sua academia emocional, sua escola de visão estratégica. Porque enquanto muitos vão te dizer para fugir, para se esconder, para esperar passar, Maquiavel e Tarantino estariam do seu lado dizendo: entre, em frente, domine, porque o caos não é o fim. É a fornalha que transforma sobreviventes em autores. E você, se chegou até aqui, já está deixando de sobreviver. Está começando a criar. E agora, com essa força crua, com essa presença que atravessou a noite, chegamos ao momento mais simbólico de todos. O ponto final da hesitação. A frase sem volta. A escolha que sela tudo o que foi dito até agora. Não é mais sobre motivação. É sobre decisão. Só uma noite basta para o irreversível começar. Chegamos ao ponto onde muitas jornadas tropeçam. O limiar entre o que se sente e o que se faz. Entre o impulso e o movimento. Entre a inspiração e o compromisso real. E é preciso dizer com clareza, sem rodeios, sem romantizações, não é motivação que muda a sua vida, é decisão. A motivação é passageira, volátil, emocional. Um vídeo pode te motivar. Uma frase pode te arrepiar. Uma música pode te levantar da cama. Mas nada disso sustenta um novo ciclo se não for selado por uma decisão firme, lúcida e definitiva. A motivação quer te deixar confortável. A decisão quer te tirar do lugar. A motivação é movida à dopamina. A decisão é movida à verdade. A motivação te anima hoje. A decisão transforma o seu amanhã. E se você olhar com atenção para os momentos que realmente mudaram sua história, aqueles que dividiram sua vida em antes e depois, você vai perceber. Nenhum deles foi motivado apenas por empolgação. Eles foram atravessados por um tipo de dor silenciosa, por uma lucidez desconcertante, por uma fadiga de ser o mesmo. E nesse espaço, nasce a decisão. Essa decisão, para ser real, precisa ser íntima. Precisa ser feita no escuro. Precisa ser tomada quando ninguém está olhando. É naquele instante solitário em que você, sem câmera, sem plateia, sem likes, diz a si mesmo: chega. E não diz por impulso. Diz com a certeza de quem finalmente viu. Viu que estava preso, viu que estava fingindo, viu que estava adiando. E essa clareza não volta atrás. Porque uma vez que você enxerga, não tem mais como desver. Por isso, quando dizemos que só uma noite basta para o irreversível começar, não estamos falando de mágica. Estamos falando de um ponto de virada que acontece dentro. Um ponto que talvez ninguém perceba no início, que não muda sua aparência, mas muda sua frequência. Porque quando a decisão é tomada, tudo ao redor continua igual. Mas você não. Você acorda diferente, anda diferente, escolhe diferente, reage diferente. E pouco a pouco, como ondas silenciosas,
o mundo começa a responder. Maquiavel dizia que o príncipe que espera demais para agir perde a autoridade antes mesmo de conquistar o trono. E o que ele queria dizer de maneira dura é que o tempo demais pensando vira fraqueza percebida. No campo do poder, hesitação é leitura. E no campo pessoal, isso também vale. O mundo capta sua insegurança. As pessoas captam sua incoerência. As oportunidades fogem do seu campo quando percebem que você ainda está negociando com a dúvida. Mas quando você decide, não com gritos, mas com presença, o mundo se reorganiza ao seu redor. E essa reorganização começa aos poucos. Um não dito. Um silêncio mantido. Um comportamento que você não aceita mais. Uma escolha que parecia impossível e, de repente, é feita. É assim que o irreversível começa. Em ações simples que carregam uma energia nova. Não precisa ser um gesto dramático. Precisa ser um gesto verdadeiro. Precisa ser seu. Porque o que transforma a sua vida não é o tamanho do passo. É a integridade com que você pisa. E é claro que o medo vai aparecer. Sempre aparece. Ele vai sussurrar que talvez seja cedo demais. Que talvez não seja o caminho. Que você vai se arrepender. E talvez até se arrependa de algumas consequências. Mas jamais se arrependerá de ter sido honesto consigo mesmo. Porque a paz que vem depois de uma decisão autêntica não tem preço. Ela não é barulhenta, mas é sólida. É uma paz que você sente no corpo, no olhar, na respiração. É a paz de quem saiu do labirinto. Tarantino, em seus filmes, não volta atrás. Os atos são feitos. Os cortes são feitos. A história avança, com sangue, com perdas, com reviravoltas, mas sempre com coerência narrativa. E você agora começa a entender que a sua vida também é cinema. Mas não um cinema para os outros assistirem. Um cinema para você viver. Viver como personagem principal. Como roteirista. Como diretor. Como alguém que entendeu que a coragem de decidir vale mais do que o aplauso de quem nunca teve coragem de viver. E se for para encerrar, ou melhor, selar esse ciclo, que seja assim, com você olhando para si mesmo agora, aí onde está, e perguntando em silêncio, que decisão está esperando por mim há anos? Não precisa falar em voz alta, mas precisa ouvir a resposta. Porque essa resposta agora carrega o código da sua próxima versão. Uma versão que não depende mais de motivação, de vídeos, de conselhos. Uma versão que nasce quando você fecha os olhos, respira fundo e diz, é hoje. E quando você diz isso com verdade, algo muda no ar. Não há fogos, não há testemunhas, não há música de fundo, mas há uma certeza nova no peito. E essa certeza não precisa de espetáculo. Ela só precisa de ação. A noite está aí. O silêncio chegou. As desculpas acabaram. A ponte já ardeu. E agora, com o que sobrou de você, mais real, mais presente, mais denso, você decide. E essa decisão é o começo do resto da sua vida.